Saiu o trailer de The Acolyte, tá? Uma série que eu acho que muita gente ainda não sabe o que é, a verdade é essa. Se passa na Alta República. É uma época que precede os filmes de Star Wars, principalmente precede o episódio 1, tá? E assim, eu tenho algumas coisas a serem faladas aqui sobre o trailer, sobre a questão de tudo mesmo, né? Eu já assisti o trailer, mas a gente vai passar por ele de novo aqui legendado, tá? Então vocês não vão ter um react, nada de primeiras impressões imediatas, sabe? Confesso que assim, eu vi no celular, eu confesso que eu discuti com o pessoal lá nos grupos e tal. Eu vi algumas coisas assim que não são tão interessantes pra mim, mas eu entendo porque ser interessante para outras pessoas, então, obviamente, tá? Mas fica a dica que eu não sou aquele cara que sou expert em Alta República, não acompanho essa época que precede os filmes, tá? Então, deixa aí minha recomendação pra galera do Farol, tá? Tem um podcast justamente só disso, da Alta República, então estejam bem servidos por ali, tá? Um abraço pra essa galera também. E assim, eu vou passar aqui só pra realmente dizer assim, tipo, tá... o que é que eu tô esperando de Acolyte em si, certo? E não de Alta República, ou do contexto que ela tem pra saga de Alta República, sabe? Pra essa época, não. Mas basicamente é o seguinte, a gente tem a Alta República, que como eu falei, né? Um período que antecede os filmes de Star Wars, e nesse meio tempo a gente tem The Acolyte, que é nessa era final da Alta República, que se passa mais ou menos uns 100 anos antes de Ameaça Fantasma, tá? Então, a gente ainda não tem, obviamente, nada de safe, a gente não tem nada, obviamente, sabe, não tem muito desse negócio que a gente vê nas prequels, né? A gente tem um pouquinho de indícios aqui do que a gente vê nas prequels, como Jedi já sendo meio que guerreiros da República e não exatamente uma ordem de monges que são de escanteio à República, entendeu? Tipo assim, que eles não são subordinados à República. Que a gente tem no episódio 1 e também Tales lá com a história do Dukan e tal. Então assim, a gente vai passar aqui pelo trailer rapidinho, tá? Como eu falei, não é nada de impressão inicial, não é nada, mas ainda assim a gente tem um feedback muito bom pra dar aqui, tá? De resto, bora pro trailer. Tá legendado, tá bom? A gente tem uma coisa muito engraçada, né? Que a gente tem espécies novas, espécies recorrentes, mas a gente também tem muitos humanos, né? A gente tem muito foco nos humanos, né? Infelizmente Star Wars, que é uma coisa que a galera meio que parece que tem medo de fazer ainda, né? Mas assim, a gente tem vários ambientes assim, mó abertos, né? Eu ouvi dizer que não estão fazendo uso do volume mais, né? Aquela tecnologia que utilizavam em The Mandalorian e tal. Mas a gente vê aí que a galera já tá em Coruscant, né? Já tá em Coruscant, já é toda aquela questão da extensão do braço da República, os Jedi estando lá, tá? Mas a gente vê também uma coisa muito interessante que são as túnicas Jedi. As túnicas Jedi pra Alta República, elas tinham essa parada de manto branco, manto dourado, ao invés do marrom tradicional, do marrom e meio que creme, né? Embaixo também, às vezes, né? A gente tem marrom e branco, mas a gente tem esses robes, esses negócios mais tradicionais mesmo da justamente a era de ouro dos Jedi, né? Literalmente. Então aqui a gente tem a vilã, aparentemente, né? A gente não sabe se é de fato a acólita ou alguma coisa assim, porque uma coisa interessante nesse trailer também é que, no caso nessa série em si, é que não estão traduzindo, né? Então de Acolyte a gente não sabe se é o acólito, a acólita, entendeu? É igual o The Last Jedi, a gente nunca soube na época se era os últimos Jedi, a última Jedi, o último Jedi, sabe? Por aí vai. Então tem isso também. E aí a gente tem, né? Eu vejo fogo, eu vejo não sei o que e tal, Ed Sheeran, né? Quem pegou, pegou. Mas o engraçado disso aqui é que uma coisa que eu tava vendo no trailer é que, ao contrário de, por exemplo, no episódio 2, que o Anakin e o Obi-Wan estão lá perseguindo a Zem Wessel, sabe? Que é aquela caçadora de recompensas que é enviada pra matar a Padmé, a mando do Jango Fett. Ele não tá usando sabre de luz, porque o Obi-Wan corta a mão dela, né? Leva ela pra fora, interroga sobre o caçador de recompensas e tal. Mas aqui a gente vê que é mais uma pegada mais marcial, que nem o Ezra, sabe? O Ezra que a gente viu em Ahsoka, que ele não utiliza o sabre de luz para combater os seus inimigos ou uma ameaça que julgue menos ameaçadora, menos imediata. A gente vê que por mais que esteja o atacante, que a atacante esteja utilizando uma faca e tal para atacar essa Jedi,
ou talvez usuária da força somente, né, bora dizer assim, a gente vê que ela não utiliza do sabre de luz, não pega o sabre de luz, ela confia na força, realmente para usar somente como defesa e não também como ataque. Você vê que ela nunca tá no propósito de machucar outra pessoa nem nada. Então isso também é um breve contraste também para aquela toda a ideia de Jedi serem, na verdade, originalmente monges, digamos assim, né, aquela organização que era seres da força, seres que estudavam a força e tal, ao invés de somente guerreiros da República, que veio naquele contexto do pós-guerra ali, no episódio 2 e episódio 3, né, nas Guerras Clônicas, generais Jedi e tal, e também lá antigamente nas Guerras Mandalorianas. Do Legends a gente sabe da Velha República, toda a questão de Revan, a Guerra Civil Jedi e por aí vai. Então, assim, a gente tem mais essa aproximação do sagrado Jedi, né, do filosófico, místico Jedi, do que realmente o guerreiro Jedi que impunha o seu sabre de luz para resolver qualquer tipo de problema. Isso aí eu achei muito da hora do trailer, sim, tá? E aí fala, alguém está matando Jedi, né, e tal, isso não faz sentido. Uma localização muito mais aberta aqui também, tá? Cheia de árvore, Wookiee Jedi, tá, também. A gente tem o Buriaga lá em Alta República. Eu não sei se aí é o Buriaga, tá? Eu tô coisando aqui. Sinto muito pra vocês, tá? Que talvez seja o Buriaga aqui. Mas... artes marciais, muitas artes marciais, empolgação, né? Em uma era de luz e tal. Aqui a gente tem um cameo também, essa aqui, né? Eu acho que se chama Vernesta Rao, eu acho, não sei, que é de Alta República também, das obras de Alta República, tá? Aqui a gente tem o Tommy, tá? De Game of Thrones, o Dean Charles Chapman, tá aí uma análise. De novo, o Wookiee Jedi aqui e essa outra galera aqui, tá? A gente vê que tem uma galera aqui que não exatamente é Jedi, tem umas túnicas meio dark, meio não sei o que e tal. Mas eu não sei o que é que isso significa exatamente, tá? E surge uma sombra, né? Exatamente, mesma coisa, né? Usando a força, não para ataque, mas sim para defesa. Não é sobre bem ou mal, efeitos visuais, explosões e por aí vai, né? Neve. E o pessoal tava dizendo que talvez isso aqui seja Acto, né? Toda a questão da ilha ali, né? Que a gente vê, né? A localização real, as ilhas Skellig, que foram feitas as gravações de Os Últimos Jedi, né? Pra Acto. A gente vê que tem os rochedos, os mares, né? Similares. Então talvez seja Acto, né? Um lugar que foi o templo dos primeiros Jedi, tem isso, né? E aí, sim, aí a gente tem, né? O que é aquilo, tal. A nossa primeira aparição de um usuário do lado sombrio, talvez, né? Sabre de luz vermelho. Vários sabres de luz de várias cores, amarelo, azul, verde. Amarelo não tão visto assim nos filmes, tá? A gente vê mais azul e verde, obviamente, Qui-Gon, Obi-Wan, Ezra e por aí vai. Amarelo é mais reservado, o Guarda do Templo, Bastila Shan, né? Jedi Sentinelas na época do Legends, quando a gente tinha essa distinção de cores e sabre de luz e por aí vai. Mas é bem interessante a gente ver sabre de luz amarelo aqui na tela, tá? E obviamente a Rey lá no final do episódio 9, tá? E um sopro de força e por aí vai, né? E The Acolyte, é isso. Então, assim, primeiros 2 episódios, 4 de junho, tá bom? A gente não tem muito, assim, pra seguir na série. Eu, particularmente, é aquele negócio, eu gostei do trailer, eu gostei da premissa, sabe? Toda a questão de Jedi, de não sei o que e tal, eu gostei dessa ideia. Agora, pelo que lançou o trailer ontem, né, que tinham lançado, o trailer não, um pôster ontem, que tinha um sabre de luz, manchado de sangue e tal, eu pensava que fosse uma coisa menos genérica, entende? Eu tô achando que isso aqui tá um pouco mais genérico possível. E eu tô falando não no sentido ruim da palavra, mas no sentido mais ou menos da palavra. Porque eu tô vendo essa série e eu não tô vendo a distinção de tipo, nossa, sabe, assim, é uma alta produção de Star Wars, como foi Andor, sabe? Tá mais ou menos assim, como se fosse, sabe, um pouquinho assim do jogar no seguro que é The Mandalorian e não arriscar muito. A gente vê que, assim, o diálogo é um pouco estranho, na verdade, às vezes. Infelizmente, eu sinto que ele não tá deixando o público pensar por si mesmo, entendeu? A gente nunca é levado a pensar nas coisas e tirar nas conclusões as coisas que a gente vê mesmo. Então, por exemplo, ele sempre fala, tem alguma coisa escura na galáxia, né? Tem tipo assim, alguém tá matando Jedi, alguém não sei o que, alguém não sei o que, alguém não sei o que. E aí a gente, como público, quando a gente vê isso, a gente né, levado a acreditar essas coisas porque as pessoas estão falando pra gente acreditar. É aquele famoso tell, don't show, né? Que é tipo, conte, mas não mostre. Então, ao invés de estarem mostrando pra gente como tá o estado da galáxia, como é que tá todo o perigo Jedi, o perigo de ser um Jedi, a galera tá falando, você tem que se sentir assim porque Jedi estão sendo isso, porque a galáxia tá escura, tá não sei o que, e enquanto isso a gente tá só na época de paz, por assim dizer. Obviamente isso aqui é um teaser, tá? Eu não tô dizendo, nossa, vai entregar né? Na verdade é chamado como trailer mesmo, e não teaser, então fica a dica. Mas ao mesmo tempo, assim,
A gente, obviamente, não vai ser entregue todo o plot da parada, obviamente, tá? São 8 episódios, tá? 8 episódios de durações aparentemente variadas. Mas os 2 primeiros episódios vão pra 4 de junho. Mas ainda assim eu me senti um pouco nada na expectativa nesse trailer. Eu ainda acho que tem certas questões de tipo a empolgação com sabres de luz. Eu acredito, pra mim, ter sumido depois de Ahsoka e depois de Obi-Wan Kenobi. Infelizmente, porque nossas 2 últimas aparições de sabre de luz mesmo na mídia de Star Wars foi basicamente, na verdade 3, né? Porque bora botar The Mandalorian. The Mandalorian, o Darksaber foi destruído, alerta de spoiler. Obi-Wan Kenobi, a Reva foi atravessada por um sabre de luz, não uma, mas 2 vezes e sobreviveu. E a série da Ahsoka, a Sabine também foi atravessada por um sabre de luz e também sobreviveu. Então nesse meio tempo, quando você vê tanto sabre de luzes na tela assim, você fica tipo, tá, ok, o que é que significa? Basicamente nada, porque eu ainda, tipo assim, eu agora estou agnóstico quanto ao risco que sabres de luz verdadeiramente apresentam, entende? Então é um ponto de se preocupar, apesar de que também, assim, tem toda a questão, né, de a gente ter vários Jedi, eu gostei daquilo mesmo, mas ainda assim, a gente tem que ver como isso vai para o canon de Star Wars, que a gente tem, né, toda a questão do que a Edmund lá falando que os Sith não são vistos há milênios e por aí vai, e de repente a gente tá aqui com, e obviamente o Obi-Wan foi consagrado Cavaleiro Jedi, porque foi depois de muito tempo, né, de um Jedi ter matado um Sith. Então tem isso. Então, assim, um usuário do lado sombrio, que talvez seja aqui, né, tem um sabre de luz vermelho e tal, e tá por aí atacando Jedi, matando Jedi, aí você tem entre aspas, problema para ser resolvido aí. Você tem alguma coisa que é interessante de se ter nessa história. Então, assim, talvez ali esse usuário lá de sombrio é de fato o acólito ou a acólita, ou na verdade é só um bait, sabe? Tipo assim, na verdade o negócio que está matando o Jedi não é necessariamente o acólito ou a acólita, né? Às vezes é só um usuário lá de sombrio, ou às vezes também ele não é suficiente para ser categorizado como um Sith, às vezes ele pode ser sabe, usar de apetrechos mecanizados, como o falso Jedi da série do Obi-Wan, apesar de que eu acredito que não. Mas ainda assim, que ainda fala, né, da escuridão e tal, mas ainda assim tem uma certa preocupação de obedecer a regra imposta do episódio 1, que é os Sith não são vistos há milênios. Então talvez a galera vai toda de arrasta pra cima, vai todo mundo morrer, sabe? Né? Vai todo mundo morrer, ou então, tipo, a galera, os corpos vão ser, né, jogados, tipo, enterrados, ou feito alguma coisa pra se livrar, porque obviamente, se fossem mortos por sabre de luz, vai ter marcas de sabre de luz, né, pra dizer que foram mortos por sabre de luz, que nem os Younglings lá do episódio 3, mas ainda assim, como eu falei, é uma preocupação pra se ter, mas eu acredito que possa estar em mãos competentes, né, a série de Star Wars. E assim, como eu falei, eu espero muito da série, espero não estar decepcionado. Eu tô como eu falei, cauteloso em relação a The Acolyte, tá? Eu não tô, nossa, é o hype, nossa, é a próxima série muito massa de Star Wars, não. Acredito que tem gente que esteja muito mais empolgada do que eu. Obviamente, normal, tá? Nada contra, mas também nada contra de a gente estar assistindo Star Wars, principalmente porque 4 de junho, 2 primeiros episódios. E a gente espera que Star Wars, hoje em dia, seja mais Andor com uma boa escrita do que Obi-Wan Kenobi, que infelizmente a gente sabe do que deu. Por mais que você goste de Obi-Wan Kenobi, tudo bem você gostar, mas a gente sabe que, né, tinha coisas muito melhores a serem feitas ali em relação à série. Então a gente sabe que tem esse potencial. Então a gente espera que esse potencial seja alcançado de fato com The Acolyte, que é uma obra que todo mundo queira ver. E se você quiser mais conteúdos como esse, obviamente se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações e também acompanha a galera do Farol, tá bom? Acompanha a galera do Farol que fala sobre a Alta República e também o Sem Crise, @SemCriseKenobi, tá? Procura lá no Instagram, também é do Farol ele, mas ele tem uma página dele que também foca muito em Alta República, os lançamentos da Universo Geek, por aí vai. E também, sinceramente, eu comecei a ler Luz do Jedi, a primeira obra que fala de Alta República, gostei, só não tive tempo de continuar, não disposição, mais tempo mesmo. Então, nesse caso, de qualquer forma, eu super recomendo se você quiser, né, se aventurar nesse mundo de Alta República. E o bom é que se distancia dessa questão do Skywalker e de tal. E ainda tem o Yoda, né? Pode aparecer o Yoda de cameo aqui, né? De aparição especial. Você vê que não é o foco todo da história, obviamente, no Yoda. Mas o Yoda estava presente, sim, nesses momentos da Alta República, né? E, assim, fica a dica de você querer acompanhar esse material, porque, como eu falei, ele é desvinculado da série principal, da saga Skywalker, então você consegue ter personagens que podem morrer, podem viver, você não sabe o que vai acontecer, entendeu? E além de você também ter um contexto
filmes e entender o que é que tá acontecendo e entender como, de fato, os Jedi saíram desse aspecto monge e tal, guerreiros da força, para realmente guerreiros da República, como a gente começa a ver nas prequels, tá bom? E de resto, obrigado aí pela atenção, até mais, vejo vocês, como diremos aqui no Império, uma vida longa ao Imperador e até a próxima.